Esta temporada é financiada pela Lei Paulo Gustavo de Incentivo à Cultura da Secretaria Municipal da Cultura, Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Oi, eu sou a Dani Antunes e esse é o Escuta Aqui, um podcast orgulhosamente caipira. Essa temporada é a Escuta Aqui, a história recontada. Nela, eu conto a história de 4 mulheres com um recorte para a história de Ribeirão Preto. Este é o último episódio da série e é também o primeiro episódio desse canal que é em vídeo. E para mim, eu tô me sentindo assim, como aquele personagem do filme Cantando na Chuva, sabe? Que ele, quando ele mostra como ficaria o cinema na transição do cinema mudo para o cinema falado. Só que, no nosso caso, nós vamos dar cara às vozes da Kelly, da Adria, da Camila e da Ana Gléria. Eu estou muito contente de ter contado as histórias de vocês, de ter podido conhecer vocês e também conhecer um pedaço da história da nossa cidade por meio da vida de vocês, né? E o propósito desse episódio aqui é a gente fazer o que a gente estava fazendo já no bastidor, fazer esse encontro das histórias, porque pesquisando e conversando com vocês, eu encontrei muitas coisas em comum entre as vidas de vocês, né? A Kelly, por exemplo, ela tem uma origem de vida muito parecida com a Camila. As duas foram guardinha, como vocês falaram, Polícia Mirim, isso. As duas foram da Polícia Mirim. E eu achei essa coincidência muito legal. E a Adria e a Ana Gléria tem uma história muito bacana, e eu tinha contado só uma história das duas. Aqui no bastidor eu fiquei sabendo que tem outra. Com a origem do parque, do bairro Parque Ribeirão Preto. Cada uma teve uma atuação lá na origem daquela comunidade, né? Bem antes de ter essa dimensão que ela tem hoje, mas com o mesmo público, com mulheres. E também, que foi o que eu fiquei sabendo agora, no propósito nosso do episódio da Adria, que é o footing na Praça 15, o footing segregado na Praça 15, né? E eu queria abrir conversando sobre isso, sobre essas coincidências. Ana, o que você acha? Você conhecia alguma delas, não? Sim, eu nasci em Ribeirão, fiz faculdade aqui e atuo aqui há 46 anos no meu trabalho. Comecei indo voluntariamente no Parque Ribeirão, quando eu estava no 2º ano da faculdade. E lá eu ia junto com os professores da pediatria, orientar as crianças na alimentação, ajudar nas vacinas, na medicação. Posteriormente lá, depois que eu me formei, antes até, no 5º ano, essa mesma turma que era da medicina social da Faculdade de Medicina ia na Casa de Betânia, lá no Ipiranga. Que foi onde a Adria começou a história dela como professora também, né, Adria? Ali na região, na região ali do Ipiranga, que chamava Pau do Urubu. Uma comunidade Pau do Urubu. Você conheceu a Pau do Urubu também? Sim, claro. E ali, e são trabalhos que vocês fizeram nessas comunidades muito ligados às mulheres, às crianças, né? Como é que era na época? E sim. Eu era professora, que era uma maior favela de Ribeirão Preto. Era. Com a maioria da população era negra, hoje ainda é a maioria das favelas do Brasil, né? Então, foi dado um nome assim, bem peculiar, Pau do Urubu. Imagina hoje, não poderia fazer isso, né? Como que as coisas mudaram, né? Ainda bem, né? E mudou pro... Ainda bem que houve muitas mudanças. Que a gente... Principalmente as mudanças no Brasil em termos das questões raciais, é uma luta muito grande das mulheres negras. Sim. De reconhecimento, de visibilidade. Valorizar as mulheres negras, entende? Porque as políticas públicas vão acontecendo através de muitas discussões, muitos encontros que nós fazemos,
fizemos para justamente coibir o racismo nesse país e, ao mesmo tempo, trabalhar em cima de políticas públicas que venham fazer o bem viver das pessoas. Sim. E agora, a Kelly e a Camila, elas trabalharam como Polícia Mirim. Eu tenho um hábito muito, que eu não sei se é bom ou se é ruim, de chamar de guardinha. Por quê? Guarda-mirim. Guarda-mirim, guardinha. Mas eu acho que esse nome nem é tão bonito assim. Eu falo isso no episódio. Na época era um nome mesmo. Era, né? Era. E isso existe ainda, gente? Não, infelizmente o programa acabou por conta de políticas públicas mesmo, né? Do trabalho infantil, porque a gente entrou com 12 anos. Com 12 anos. Com 12 anos. Hoje, eu acho que é a partir de 14. Hoje existe a Fundete, né, que é a Fundação de Educação para o Trabalho, mas que é bem diferente daquilo que a gente veio lá de guardinha, né, que a gente é ensinado para nós, né, Kelly, muito sobre valores, né, as coisas, as normas, a gente era bem... Cívica, era bem complicado. É o hino nacional todos os dias antes de trabalhar. Mas isso era uma outra época do país também, né? Se a gente for pensar, eu particularmente, eu acho que 12 anos para trabalhar é muito cedo, turma, não é? Não? Não. Isso deu uma base muito forte, eu acho, para a gente não ir pelo outro lado, né? Sei. As crianças de hoje estão tudo nas esquinas, né? E se tivesse ainda a guarda-mirim, a gente estava trabalhando. Tinha bebido muitas coisas. Não era serviço pesado, era em escritórios. Sim, era, sabe? A gente fazia processo, levava processo, era uma coisa muito tranquila. Mas o que você acha disso, Adri? Olha, eu sou do período antes da Guarda Mirim. Eu já estou com 80 anos, né? E na época, em 64, eu já era professora, né? Quando atuava no Pau do Urubu. Tinha aqui a pastoral da criança na Igreja Católica aqui da Catedral, né? E tinha um trabalho voltado para a comunidade Pau do Urubu e também aqui nos Campos Elíseos, né? Quando tinha uma outra favela também. Mas nesse período, as crianças, quando ficavam na rua, vinham para a Praça 15, né? Para pedir esmolas. Aí o Ministério Público, que não era Ministério Público, tinha um outro nome, que não lembro agora, mas tinha a Dona Carolina, que trabalhava nesse setor, né, setor judiciário, e ela começou a fazer um trabalho com as crianças da Praça 15, né, chamava os pais, conversava com os pais, né, e foi colocado um programa de trabalho para essas crianças como engraxados. E cada criança, ela tinha que ir para a escola, não podia ficar na escola, tinha que ficar na escola, não podia ficar na rua. E após o período do contraturno escolar, as crianças elas tinham pontos determinados em Ribeirão Preto, geralmente era a Praça 15, onde essas crianças iam ser engraxadas. Então ela recebia a primeira caixinha de engraxate, né? Com todo o material. A partir daí, terminava o material, ela tinha que se organizar, essa criança, para comprar o material com o dinheiro que elas ganhavam. E naquela época era a época dos sapatos brilhantes, né? Todo mundo engraxava sapato, né? Mas, gente, é criança. Criança não tem Mas para não ficar na rua, a prefeitura não tinha uma política pública infantil aqui em Ribeirão Preto. O que você acha disso, Ana? Eu acho também, eu concordo com todo mundo aqui. Eu acho que 12 anos dá para fazer pequenos trabalhos, né? Eu trabalhei de pequena, meu marido com 9 anos ia na roça ajudar o pai a colher e não tinha tempo de ir para o outro caminho, você entendeu? Então, eu acho que muito educativo, claro que você não vai pôr uma criança num trabalho forçado. Eu mesmo tive no consultório guardinha, que ia no banco para mim, que ia levar algum papel, algum exame, ir no laboratório. E fiz amizades muito boas. Isso foram pessoas que cresceram na vida, que tiveram um caminho. Sei. Né? Então, eu não sou contra, não. Eu acho que essa lei, por exemplo, só pode contratar a partir dos 16 anos, limita muitas famílias que poderiam ter uma renda extra e não só a renda. Não é só o foco do dinheiro, é o foco da educação. Porque o que acontece hoje? Nem trabalha
nem estuda e vai para o caminho errado. Então eu acho que aqui de nós 5, a única que não concorda sou eu, é isso, turma? Eu acho, deixa eu só fazer uma ressalva, eu acho assim, Dani, que quanto mais jovem, né, a Kelly acho que concorda comigo, você, para nós, para mim, para ela que tivemos essa vivência dentro da Polícia Mirim, somos guardinhas aí desde os 12 anos, você adquire mais responsabilidades. Sim. Você aprende que o dinheiro não aceita desaforo, e você, a partir do momento que você tem, eu não estou aqui para minimizar, né, os privilégios que algumas pessoas têm que só vão trabalhar depois dos 18 anos, mas eu acho que para nós tudo foi muito difícil, né? Então, assim, a gente dá valor. Eu lembro que o meu primeiro salário na Guarda Mirim era de R$65. Então, hoje eu até brinco. Todas as vezes que eu pego R$65 na mão, eu lembro o quanto eu sobrevivia com R$65. Sim. Eu pagava a parcela de um celular, eu pagava um crediário que eu já tinha, que a minha mãe fez. Falou, você vai quer ter suas roupas? Eu vou fazer para um crediário para você, mas você vai pagar. E eu sobrevivia com aquilo e fazia-se, assim, um milagre para poder fazer aquele render aquele dinheiro. E ele rendia. E eu passava um mês com aquilo, entendeu? Eu estou entendendo o que você está dizendo. É uma valorização da sua própria história. Eu acho certeza. Que é isso. E se você trabalhar um período, igual a gente trabalhava. Eu estudava de manhã, né? E trabalhava no período da tarde. Eu não tinha tempo para querer ficar na rua. Eu não tinha tempo para querer saber de coisas erradas, entendeu? Então, hoje eu acho que tá tudo muito exposto. Porque a maioria dessas crianças, desses jovens que hoje em dia, eles não têm uma fonte de inspiração. A inspiração deles é o influencer da internet. E a gente sabe que aquela vida que o influencer prega na internet, nem sempre ela é válida. Né? Ela nem sempre ela é satisfatória. Então, se você trabalha, se você ocupa a mente daquele adolescente, com certeza ele vai ter menos probabilidade dele ser aí um marginal futuramente. É que, na verdade, o que está na lei, o que está no papel e o que está na ideia da gente fica muito bonito, né? Mas o que vai para a prática e o resultado disso nem sempre está... Precisa ter ter um meio termo disso, né? Não é, Adria? Mas eu acho que é o seguinte, né? A gente tem que ver quais são as políticas que são implementadas dentro da cidade. Né? Quando eu coloco na época que eu falei anteriormente, não existia escolas públicas de Ribeirão Preto para a periferia. Eram as 5 escolas do centro de Ribeirão Preto, mais um morzinho que se chamava Campos Elíseos, né? E acabou. O restante eram escolas isoladas, eram escolas que eu tinha que atravessar um canavial. Ali na época eu era no Ipiranga, né? O Pau do Urubu. Eu tinha que chegar, pegar o ônibus, descer no final ali da linha do trem, que ainda existe, né? E de lá era tudo canavial, não existia mais bairros, era canavial. Eu tinha que atravessar quase 1 quilômetro no canavial para chegar no Pau do Urubu, para uma salinha de aula para 60 alunos. Eu tinha que dar aula para 2 turmas. Primeiro e segundo ano, numa sala só. Outro período, terceiro e quarto ano. Que ano isso? Isso, 66. Isso, e... Tem uma outra história que eu pesquisei, que aí entra no episódio da Kelly, que é a questão do lixo. E em 1966, se minha memória não está me boicotando, o lixo era descartado, o lixo da cidade era descartado ao redor da cidade, na periferia, em terrenos baldios. Muito provavelmente bem perto de onde você dava aula. Essa foi uma das histórias que me deixou muito aterrorizada. Lixo, ali era canavial. Era canavial. E aí isso me deixou muito aterrorizada, porque se a gente for colocar nessa pauta que a gente está falando aqui do trabalho infantil, etc., tinha... a gente está falando... Ali tinha crianças. Quer dizer, em 1900... Isso até... Aí... Já adiantei um pouco, fui muito para frente. O último lixão, o primeiro lixão de Ribeirão tinha crianças catando lixo para sobreviver, né? E numa época que tinha guardinha, porque em 98 você estava na guardinha, não é isso? 98, sim. Estava na guardinha em 98, né? E isso eu achei muito aterrorizante, porque a gente pensa na história numa perspectiva de que está acontecendo agora, né? A gente viveu isso. Eu falo no episódio que esse lixo em volta da cidade
se existisse fralda descartável quando eu nasci, em 1972, a minha fralda descartável iria para esse terreno baldio na periferia da cidade, né? Eu acho isso muito, muito impactante. Você não acha, Camila? Com certeza. E é a falta realmente, né? Numa época, a gente fala de uma época que faltava isso, né? Foi como a Adria posicionou, a Kelly principalmente, falou com mais propriedades, da falta de políticas públicas, né? Que valorizasse, que desse ênfase a isso, porque a gente trata também de saúde pública, falando de toda essa questão do lixo, né? Que hoje a gente ainda vive, mas... Não, e tem política pública hoje... Graças a Deus que temos, né? E temos ecopontos. Não são aplicadas. Nem é devidamente Mas graças a Deus, assim, temos ecopontos hoje, né? Temos isso, um descarte até fora de Ribeirão Preto, mas onde o lixo é realmente descartado. Mas algo que, assim, nem se compara àquilo que é vivido num tempo no qual a Adria aqui mencionou, né? Que é um tempo que, assim, que a gente realmente não viveu. Você acabou de falar até do descarte da fralda descartável, que é algo que, assim, a gente para pensar, mas não consegue imaginar. Acredito que eu e você que tem um pouco menos idade do que as duas. Porque é algo assustador. Mas eu vivi num período, certo? Quando eu coloco o meu início de professora, num período que teve um trabalho muito importante dentro de Ribeirão Preto. Foi o único trabalho que existiu na cidade. Quando eu falo do padre Angélico, né? Sandro Bernardino, está com 96 anos, está vivo ainda. Ele é lá do Parque Ribeirão. Ele iniciou um trabalho com a juventude da Igreja Católica, aqui da Catedral, um trabalho de orientação e formação de uma comunidade. Ele pega algumas pessoas da favela em Ribeirão Preto, 120, porque eram 120 casas abandonadas do governo ainda... do governo do estado, ficaram 5 anos abandonados essas casas. O que ele fez? Incentivou o pessoal da favela a invadir essas casas, mas com propósito, tinha normas, né? De trabalhar, a melhorar a comunidade, furar o poço artesiano, construir o primeiro salão, e 120 famílias concordaram com isso. Foi no governo Ademar de Barros. Ademar de Barros, gente, a gente está gravando esse episódio antes da temporada começar e ao ar. Mas se você acompanhou desde o começo, se você que está me assistindo agora, ouviu os episódios, vai ver que o Ademar de Barros, a Ana ainda não sabe, abre o episódio da Ana. Porque o Ademar de Barros foi quem também trouxe a USP para Ribeirão. Foi na gestão dele, pelo menos, que a USP veio para Ribeirão Preto. E foi um episódio que eu gostei muito de fazer, porque eu consegui fazer por inteligência artificial, a voz do Ademar de Barros prometendo a USP para Ribeirão, e tá bem divertido esse episódio. Espero que todo mundo que esteja assistindo a gente agora já tenha ouvido, e vocês com certeza acho que vão curtir bastante. Desculpa, porque eu precisei lembrar do Ademar de Barros. Foram dois trabalhos do Estado abandonados em Ribeirão Preto, que é a unidade aqui da Rua Minas, a unidade de saúde, ficou 10 anos, somente o esqueleto, e 120 casas, que na época foi no Parque Ribeirão Preto, que não se chamava Parque Ribeirão Preto, chamava Vila Branca. Nossa, eu lembro disso. Que ali era o terreno, aqui era uma chácara enorme, de uma senhora chamada Vila Branca, e ela vem numa parte desse terreno, se constrói 120 casas que não são ocupadas, e o Dom Angélico resolveu ocupar, e chamou a juventude para ajudar. E quem foi para lá, as 120 casas, tinha primeiro que trabalhar. Os mais velhos que não tinham condições de trabalhar, tinham que fazer os colchões de cama de palha de milho, porque não tinha colchão para se vender em Ribeirão Preto, e o pobre não podia comprar colchão, que era muito caro também. E a juventude foi para ajudar nos finais de semana. Então a prefeitura enviava médico, enfermeiro no final de semana, e nós da juventude íamos fazer as brincadeiras com as crianças. Ali estava envolvido a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, o Centro Espírita e o Candomblé. Foi um momento único de Ribeirão Preto, sabe? Das religiões se encontrarem e resolverem fazer um trabalho para essa população. Né? Aí com as crianças, com as mulheres, e as mulheres da Liga Católica, a senhora da Liga Católica, elas iam no final de semana para orientar a família.
E junto a essas 120 famílias foi uma senhora chamada Irmã Maria da Paz, que ela era missionária, uma missionária espanhola, que ela foi morar junto com essa comunidade para ficar orientando a semana inteira, de casa em casa, tal. Isso formou assim a comunidade da Vila Branca. Que ano foi isso, Adriel? 1967, 68. Muito antes de você chegar lá no parque, sim, né? Não existia. Ali era uma chácara vazia, só tinha 120 casas, não tinha nem rua para chegar. Ribeirão o Ipiranga terminava ali no Delbux. O Ipiranga não, a Vila Virgínia. A Vila Virgínia terminava no Delbux. Você chegou no parque e já tinha 72, casas. 73, isso. Mas a chão era de terra. Era de terra. Era estrada de terra. Eu lembro que eu ia no caminhão da prefeitura, chegava marrom em casa, né? Porque levantava poeira, né? Era de terra. E a era gente longe, nem tinha nascido. Eu formei em 78 e isso aí devia ser 72, 73, que eu estava no começo da escola e eu ia todo domingo de manhã, ia lá no centro acadêmico pegar o caminhão lá. A gente ia na caçamba do caminhão, junto com o pessoal da medicina preventiva, fazer esse tipo de orientação. E assim, eram poucas mulheres que eram médicas, né? Ah, sim. Ana. Na minha turma mesmo, nós formamos em 80, só 20 mulheres. Depois eu fiz residência em 16, só eu de mulher, mais 15 homens. E ainda tratando de um tema que, se hoje existe uma dificuldade ainda, porque a gente tem que ser claro que ainda existe, de educação sexual, que se hoje existe uma dificuldade de tratar desse tema, imagina nos anos 70, com mulheres, adolescentes, né? Sim. Eu achei essa sua abordagem sobre educação sexual nessa população muito interessante. Nessa população do parque, não fiz tanto isso, eu fui mais para as crianças. Depois, quando esse pessoal da medicina preventiva começou a ir lá na Casa de Betânia, aí eu estava já no 5º ano, no 5º e 6º ano, eu fiquei focado nas crianças. Como eu vi que a população infantil era muito grande, as mulheres tinham muitos filhos. Quando eu passei para a residência, que eu fui fazer a ginecologia, eu passei então na orientação do planejamento familiar. Daí eu ia por mim mesma, eu já não ia mais com o grupo. Eu, por vontade minha, me voluntariei e fiquei por 30 anos orientando esse pessoal. E numa falta de política pública, né, Camila? Para esse tema. Que é isso que a gente estava falando aqui agora em relação ao trabalho infantil, de criança. Porque se não tem uma política pública que oriente essa criança, acaba na rua, acaba nessa situação que a gente falou. E nessa questão da educação sexual também, né, Camila? Sim. Com certeza. Como é que você viu isso você teve isso na sua juventude? Você também, Kelly? Como é que vocês veem essa questão da educação sexual hoje? Bom, a gente eu nasci em 74, né? Então, na época da Ada, né, e da Ana, era bem restrito, né, falar sobre isso, mas eu acho que para mim, minha mãe ela já foi bem mais aberta, né, ela já explicou bastante, porque eu também sou de periferia, né, e assim da Baronesa, lá em Osasco, nasci no bairro Baronesa, um bairro bem complicado, né? Um bairro bem violento. Então lá também se procriavam igual cão e gato, né? Não tinham o que fazer na favela, então muita criança foi nascer dali, porque minha mãe tem 5 filhos e acho que a maioria era ali de 3 para cima. Então ela orientava bastante, cuidado, porque senão você não vai dar conta, é muito filho, não sei o quê. Então foi mais fácil, né, falar, porque eu acho que evoluiu-se um pouco, né? Então hoje eu tenho 3 filhos, né? E aí sou bem resolvida enquanto isso, então tomei as medidas, né, para não ter mais, orientei também os meus filhos, porque assim, o mundo está ficando pequeno para tanta gente. E hoje a gente tem escolha, né? A gente fala isso no episódio da Ana, que hoje a mulher pode escolher o que
O que fazer com o próprio corpo, né? Sim. Essa decisão de ter filhos e... Sim. E é uma coisa recente. Eu para mim, foi uma coisa assim, eu já sou de 86, tenho... A novinha, gente, ela é novinha. E eu acho que as nossas primeiras... Né, o primeiro contato falando sobre uma vida sexual foi na escola, realmente, nas aulas de ciências, né? Isso. Que eram mostradas nas cartilhas. O nosso corpo humano mesmo, ele falava sobre anatomia e falava sobre o corpo, como era. E eu lembro que era uma coisa, assim, pra gente tão vergonhosa, que quando na imagem ilustrava o homem com o pênis e a mulher com a vagina ali, até com que eles desenhavam os pelinhos, a gente ficava tirando sarro, ficava abrindo o livro, um para mostrar pro outro, porque era algo... Então, pelo menos assim, eu não tive... A minha mãe não foi uma mãe que me ensinou nada sobre vida sexual. E quando se ensinava passando um medo, né? Você tem que usar a camisinha, porque se você não usar, você vai pegar uma AIDS. E não foi algo que eu vejo hoje em dia, que as mães, né? Essa relação que as mães têm, ou até mesmo esses programas de conscientização de como usar esses métodos, né? Usado. A minha mãe, ela pintava aquilo muito com medo, né? Olha, você tem que usar, porque senão você vai pegar uma AIDS, você vai ficar doente. E a minha mãe, ela é técnica de enfermagem, então, vocês imaginam, eu vivia um terrorismo dentro de casa, né? Era bem complicado, ela fazia questão de mexer na mochila para verificar se tinha realmente preservativo, se estava saindo, se estava usando, com quem está fazendo. Então, assim, não se explicou. Então, pintou-se muito para nós o sexo como algo tenebroso, algo assustador, entendeu? Que eu falo que eu aprendi mesmo com a vida, né? Com as experiências, com as pessoas, com os parceiros que eu tive, mas dentro de casa mesmo, dentro da minha mãe sentar comigo, explicar, isso aqui é o sexo, isso aqui pode, isso aqui não pode, deve ser feito. Eu não tive essa relação, como a Kelly acabou de falar, que a mãe dela foi muito aberta para isso. Mas também não culpo, porque a minha mãe também é uma mulher que nasceu em 65, que talvez a minha avó também não tenha tido com ela, né? Essa paciência ou essa passividade para sentar e falar sobre isso. Então eu não posso cobrar também muito dela daquilo que ela não teve, porque a gente vem de tempos diferentes. Hoje eu consigo sentar com o meu sobrinho, por exemplo, e falar para ele abertamente sobre sexo, né? Explicar para ele, mas de uma forma muito tranquila, porque é o que eu falei com ele esses dias. Eu falei assim, olha, não precisa ter medo, porque eu já tive a sua idade, já tive vontades, e tudo aquilo que eu vivi, você vai viver, né? E coisa que a minha mãe, que eu queria que ela tivesse falado comigo naquela época, ela não fez. Então hoje se vive um novo tempo, um tempo que na época, a Adria, que né, com 80 anos, como que era naquela época, então, a mãe dela sentar com ela e falar sobre isso, né? É aí que tá a diferença, né? A minha mãe, ela era assim, muito aberta, mas não em relação às questões sexuais. Ela só falava, olha, a menstruação vai acontecer, vai sair muito sangue, você tem que se cuidar. Acabou. Era aí. Mas eu fui realmente ter orientação sexual, por incrível que pareça, quando eu estava no curso normal, com um professor de ciência chamado Dante Guazelli, um homem que veio a nos orientar. Um homem. E não as mulheres da escola, os professores da escola, as professoras da escola, né? Você deve ter conhecido o Dante Guazelli. Para mim, foi o melhor professor da minha vida, nas orientações que ele oferecia para nós, mulheres do curso, né? No sentido, assim, da sexualidade. E naquela época não podia se lavar a cabeça quando ficava menstruada, porque senão você ficava louca. Era o que nossas mães nos ensinavam, né? E o Dante Guazelli, não, ele foi desconstruindo todas essas questões, né? Estereotipos com a gente, no sentido de mostrar que não era assim a vida, não era assim o nosso corpo. E isso, aí quando você fala da educação anterior, mas foi essa a educação que nossas mães tiveram. Porque essa educação, ela vem de séculos. Sim. Né, da subordinação, do que você pode não pode fazer, né? É a partir do momento que você controla o corpo da pessoa, você controla a vida e a mente das mulheres, né? Principalmente das mulheres. E a gente vem dessa educação. Agora, se eu fui somente saber no curso normal o que era o meu corpo, e hoje a escola, a educação ainda é proibida falar sobre o corpo, piorou. Se a lei do aborto, né, ela foi criada, foi votada e sancionada no ano de 1932, o aborto legal. Hoje se discute que o aborto não deve ser legal.
Então, a nossa sociedade está regredindo em muitas situações, certo? De você não preservar a vida das mulheres, não preservar também os conhecimentos que nós temos que ter. Tanto que o Plano Municipal de Educação de Ribeirão Preto passou 10 anos na Justiça, ficou na Justiça até o ano passado, porque se falava em gênero, raça e diversidade. E teve uma corrente da Igreja Católica e da Igreja Evangélica que foram contra, houve modificação no plano sem a comissão ter conhecimento, e a partir daí foi colocado na Justiça até se criar o novo plano, que foi o ano passado, porque Ribeirão Preto precisava ter o Plano Municipal de Educação, senão não recebia as verbas federais. E se foi feito um plano a 2 mãos, todo truncado, só para se receber as verbas, sem preservar realmente os conhecimentos, os direitos que a família e que as crianças devem ter, que os professores devem ter. Se você teve essa dificuldade com a sua mãe, eu tive muito mais. Porque minha mãe era descendente de alemão, ela estudou em colégio alemão em São Paulo, protestante, e tinha regras muito rígidas. Não se conversava disso jamais na minha casa. A única coisa que passava que o sexo era proibido antes do casamento. Sim. Era isso que era o foco. E isso foi a vida inteira. Então, sou metodista, ia sempre na igreja protestante. Na igreja mesmo não se falava muito disso, não se vetava nada. Mas a minha mãe era muito rígida, e eu era a única filha mulher, a mais velha. Meu pai não, meu pai era mais tranquilo. Mas jamais que minha mãe conversou disso comigo, nem da menstruação. Eu fiquei mocinha com 10 anos, aí eu perguntei para minha mãe o que era aquilo, ela só explicou que tinha que se cuidar quanto à higiene e ponto final. Você entendeu? Na sua entrevista você contou que você foi ao ginecologista a primeira vez com ela R1, tinha 26 anos já. Era tabu, né? Era tabu. Imagina. E ainda tinha que ter meio assim, né? Escondido, por que foi no ginecologista, por que não foi, né? Então, muito difícil essa questão de gênero, essa questão de sexualidade. Eu fiz, como eu te expliquei, a faculdade que tinha a maioria de homens, mas eu nunca tive problema com isso, nunca. Meus colegas queridíssimos, nunca tive problema, na residência também. Mas, por exemplo, tinha algumas coisas difíceis. No Hospital das Clínicas, daquele tamanho, que eu sou de quando no 6º ano que mudou para o Hospital Novo, né? Só tinha um quarto para o residente, e quando tinha homem e mulher, era difícil. E naquele tempo, eu ir lá dormir com outro colega residente, imagina. Era um tabu. Era um tabu. E aí eu ficava peregrinando no hospital, procurando. Eu ia lá na clínica médica, ver se tinha um quarto na casa médica da clínica ou da anestesia. Aí eles não queriam a gente, porque não me queriam, porque eles me chamavam toda hora, e o plantão deles era mais tranquilo. Então, muito difícil, porque tinha esse tabu, era tudo muito velado. A sociedade ela foi pensada para homens, sim, e não para as mulheres. Era muito velado. Se me perguntar assim, acontecia várias coisas, sim, mas muito velado, né? Ninguém falava, era muito proibido. Então, essa conversa na minha casa com a minha mãe jamais existiu, jamais. Eu acredito que deve, ainda que a gente esteja vivendo um momento diferente daquele, que eu acho, também concordo, que aconteceram vários retrocessos, mas a gente vive num momento de mais diálogo, mais abertura, né? Ainda
ainda é complicado, especialmente para as mulheres, né? Acho que para a mulher, quando a gente conta uma história, para a mulher essa história fica sempre mais complexa, né? Ainda hoje, né? Eu queria mudar um pouquinho o assunto, porque uma outra história também que a gente contou nessa série é a história do footing na Praça 15. Minha mãe contava que quando minha mãe era jovem, morando aqui em Ribeirão, ela ia fazer o footing na Praça 15. Só que minha mãe nunca me contou um detalhe que eu descobri um dia lendo uma tese sobre o coronelismo aqui em Ribeirão. E depois ouvi a Adria falando isso na praça, que está também no episódio da Adria, que existia uma segregação racial na Praça 15. Pretos ficavam de um lado e mulheres e homens e brancos do outro lado. E aí encontramos mais uma coincidência aqui, porque tanto a Ana quanto a Adria viveram esse momento aqui. Eu não vivi tanto assim no footing, mas meu pai falava isso para mim. Uhum. Meu pai foi presidente de sindicato, viveu muito com muita gente, e meu pai contava isso para mim, né? Por que eu não vivi muito isso? Porque minha mãe nem deixava eu ir. Imagina. Não podia sair de casa, né? Eu fui no cinema à noite, a primeira vez, eu tinha 18 anos. Então, era uma criação muito restrita. Uhum. Mas meu pai me contava isso do footing na Praça 15, como era essa segregação. E meu pai trabalhava isso na minha cabeça desde cedo. Das desigualdades, das inclusões. Meu pai sempre trabalhou isso na minha cabeça. E quando isso acabou na praça? Quando parou de ter essa separação? É muito importante a gente tocar nesse assunto, porque quando a Ana coloca, né, essa questão da praça, eu faço um outro comentário em cima, no sentido de que o que era a Praça 15 de Ribeirão Preto nos anos 70? A Praça 15 era o único divertimento que tinha para a população pobre, brancas, e população pobre preta. Não tinha outro divertimento em Ribeirão Preto. Uhum. Que, primeiramente, a segregação racial era muito grande, ainda. Ribeirão Preto eu considero uma cidade racista, misógina e homofóbica. Uhum. Né? E nesse período, né, os clubes de Ribeirão Preto que existiam não permitia que negros se associassem aos clubes, era proibido. Para você solicitar uma entrada como associado do clube, eles iam vasculhar a tua vida, perguntar para os vizinhos quem era você, e se era preto, podia vasculhar tudo, mas não podia. Tem uma história de um jogador de futebol muito famoso que virou rei, que parece que teve aqui em Ribeirão. Eu nunca sei se isso é lenda ou se isso é verdadeiro. E seria recebido num clube aqui em Ribeirão. E esse clube não permitiu que ele entrasse, que era o clube da elite aqui local na época que ele veio. E é o Pelé, óbvio. Mas o clube não deixou ele entrar porque ele era preto. O Pelé nem chegou em Ribeirão Preto. Não, veio. Não, meu pai viu ele jogando. Não, também eu não sei desse episódio, eu não sei. Não, meu pai viu ele jogando lá no Botinha ainda. Mas vamos continuar. Tá, então, e o que sobrava para a população pobre de Ribeirão Preto? Era Praça 15, porque não existia barzinho, não existia nada que existe hoje em Ribeirão Preto, existia o Pinguim. Pinguim, sim, né? Mas ali também o pobre também não entrava, né? E a Praça 15 era o momento, quando chegava no final de semana, no sábado principalmente, de fazer o footing, que era o passeio, né? Em torno da praça, mas só que ela tinha divisão. Na General Osório era o passeio da população branca, na Duque de Caxias era o passeio da população preta, que ia ali do Palace, né, do Palace até a Visconde de Auma, e o lado da Duque de Caxias do Pinguim até a Visconde de Auma. Agora, quando é que isso termina? Porque a nossa intenção na época era invadir o outro lado, não tem nem dúvida, né? Por quê? Tinha já um grupo de Ribeirão Preto, eu e outras pessoas, que a gente já frequentava São Paulo. Era uma época da ditadura militar. A gente frequentava São Paulo, né, no SECAM, Centro de Estudos Negros, né? Centro de Estudo e Cultura Negra em São Paulo. E lá eu conheci várias pessoas, né? Conheci a Lela Gonzalez, Beatriz Nascimento, né? Abdias Nascimento. Né? Todo esse pessoal frequentava. Era o único momento que tinha no Brasil
né, para todos os historiadores, escritores, né, as jornalistas negros se encontrarem. E era uma discussão, porque o Brasil até hoje entende que cultura não é política. Por ela não ser política, você pode praticar cultura, né? Então, aproveitamos desse momento, esse grupo aproveitou desse momento, dentro da cultura vamos discutir a política. Quais são os nossos direitos, o que nós temos que reivindicar, mesmo sabendo que era um momento difícil e tal. Indo para essa discussão em São Paulo e voltando para Ribeirão Preto, começamos a nos organizar, né, no sentido de como é que vamos fazer isso em Ribeirão Preto, como é que vamos discutir a questão racial em Ribeirão Preto, né? E a única forma que nós encontramos de fazer essa discussão foi criar um grupo de teatro. Primeiro grupo de teatro negro de Ribeirão Preto. É o teatro, do grupo de teatro Travessia, que hoje, inclusive, até tese de doutorado nas universidades, né? Que era um momento de resistência. Como quebrar toda essa estrutura de Ribeirão Preto. A gente voava longe, nossos pensamentos, como quebrar a estrutura racista de Ribeirão Preto. E começamos pela Praça 15. Né, de que forma? A gente ia final de semana, de sábado de manhã, para a praça, a gente fazia o nosso teatro na praça, nossos teatros eram todos temas raciais, né? E à noite a gente ia para a praça e falou assim, vamos fazer o teatro do lado dos brancos. E a gente colocava, e as nossas falas eram pesadas, a gente passava na praça gritando, vocês são todos racistas, vocês são racistas, mas vocês não vão influenciar a minha mente. Era assim. Certo? O pessoal assustava, tal, muitos recuavam, porque achavam esse povo é tudo doido, né? Tudo louco, né? Mas era uma encenação, né? E aí a gente começou, através da roda de poemas, de poesias que a gente também fazia na Praça 15, começou também a ir para o lado dos brancos, fazer a roda na praça. Roda de poemas aqui do lado da Duque de Caxias, o povo ia se afastando porque tinha medo da gente, na General Osório, e assim nós fomos quebrando alguns paradigmas em Ribeirão Preto. Quer dizer, invadiram o espaço sem invadir. Sem invadir, certo? Através da cultura, né? Vocês sabiam dessa história, Kelly e Camila? Não, ao mesmo tempo foi com a capoeira. Eu fui saber agora, eu não sabia a história. Já tinha ouvido falar o nome, mas é a primeira vez que eu ouço. Ela faz parte do grupo. E ontem, inclusive, à noite, no Centro Cultural Pares, teve o Batuque de Tocaia, que também o Grupo Travessia e o Clube José de Patrocínio, o primeiro clube negro de Ribeirão Preto fazia na época, né? E tem uma nova versão do Batuque de Tocaia, feito pelo pessoal da capoeira. Foi ontem à noite o lançamento de 3 dias de atividades lá no Centro Cultural Pares, né? Isso foi importante, sabe? Quebrar esses paradigmas dentro de Ribeirão Preto, porque o pessoal começou a entender que, né? O espaço era de todos, mas não foi tão fácil assim, não. Levou anos para fazer, para chegar nessa conclusão, né? Se a gente conclui que até hoje a cidade ainda tem coisas de políticas públicas de mulheres, pretos e crianças que precisam avançar, porque não tem inclusão, porque não tem inclusão, né? Sabe? E a capoeira foi a mesma coisa, quando foi proibida a capoeira na Praça 15, né? Através de um ato administrativo, e a capoeira resistiu, foi para a justiça, caminhou da justiça, e a capoeira está na Praça 15 até hoje, certo? Então, a gente, assim, essa questão do isolamento social, né, de raças, né, é muito grave. E quando você não faz a inclusão, você faz a exclusão. E a exclusão existe até hoje em Ribeirão Preto, em todos os lugares. Você também acha? Com certeza. De que forma você acha isso? Que essa exclusão acontece? Como você vê essa exclusão em qual tipo de pessoa, população? Eu acho que ela falou muito, né, da gente vive numa cidade em que o coronelismo, né, era patriarcal. Então você vê, quando se vê uma mulher igual eu, uma mulher trans, que vem com tentando se colocar, né? Tentando fazer parte dessa inclusão que ela acabou de dizer, que faz parte desse grupo de exclusão. De todos os lados, né? Isso realmente mostra o quanto ainda a gente precisa evoluir, né? Porque eu, até nas suas entrevistas, como nas outras entrevistas quando eu falo, eu não posso esquecer de todos os privilégios que eu tive, né? Sendo uma mulher trans que é empresária na cidade, que tem 2 faculdades, está cursando a 3ª, casou, né? Teve um primeiro casamento, foi a primeira a ter uma certidão de casamento, uma certidão com o nome de mulher na cidade, a primeira a ocupar um cargo público. Então, assim, todos esses privilégios que eu tive diferem muito dos privilégios que aquelas que estão agora, principalmente numa esquina,
que não tem, né? Então, o que falta? Falta essa questão de inclusão, porque se a gente pudesse ter, até um dos projetos que a gente sempre foi muito lá em cima, né, brigou muito, que se a gente pudesse isentar aí as maiores empresas de Ribeirão Preto, multinacionais, na questão tributária, que essas empresas pagam para a prefeitura, pagam aí para o Estado, e com essa isenção de tributos, eles pudessem criar programas dentro das empresas. Ó, a prefeitura vai te isentar de tanta tributação, mas você vai ter que ter ali dentro um grupo de pessoas LGBTs para que seja contratado. A prefeitura te isenta de um lado, mas a política pública aplicada vai ser essa, a contratação dessas pessoas, para trazer para esse mundo, entendeu? Porque eu não sei falar da dor delas, entendeu? Realmente do que elas sofrem na pele, mas sei falar também o que não é ser inclusa nessas questões, né? Porque quantas portas também não me foram fechadas, ou quantos lugares que eu não cheguei que as pessoas falavam mulher trans e elas achavam assim que a mulher trans é aquela que é destinada realmente, né, a fomentar a promiscuidade. A gente só é vista por esse lado sexual, entendeu? Aí quando chega uma mulher igual eu, uma mulher trans, com um casamento, uma empresária, formada, com cargo, você assusta, porque você fala assim, é uma exceção a toda regra, né? Então eu venho quebrando essas exceções a todas essas regras, que é algo que eu falo que eu não queria ser hoje uma referência, porque quantas Camilas não poderiam ter dentro da cidade de Ribeirão Preto, e você né? Está mostrando aí que os direitos são iguais. São para todos, né? Eu vim para isso, né? A gente não fala... É igual a verdadeira história, né? Cristo. Quem que é Cristo? Cristo não veio para todos? Então, os direitos também têm que ser para todos, né? Não pode ser só uma Camila que vai chegar e vai fazer a diferença e vai ser um marco para a cidade. Não, tem que existir muitas Camilas, né? É que eu acho que existe uma curiosidade perversa. Existe uma perversão, acho que é nisso, né? No seu caso, eu acho que existe uma certa perversão nessa abordagem, né? A gente conversou muito sobre a questão da Roberta Close, que eu fui pesquisar para fazer o seu episódio, e em todas as entrevistas que eu ouvi dela para fazer o episódio da Camila, existia mesmo uma curiosidade macabra das pessoas, assim, sabe? Para saber coisas da vida da Roberta que não interessam publicamente para ninguém, que são questões muito íntimas, né? Então, porque eu acho que existia na época dela, e ela abriu uma porta gigantesca para todo mundo, na minha opinião, pelo menos, e acho que existe ainda se na época dela era difícil, se hoje é difícil, na época dela era muito mais complexo, né? Hoje a gente tem uma deputada federal que é trans, a gente tem uma outra configuração. Se hoje é difícil, eu fico imaginando, assim, quando a Adria nasceu, né? Quando há 80 anos, há 70 anos, né? Como que essas questões são bem complexas. A história da Camila, nessa nossa série, a gente não tem um histórico, pelo menos eu não encontrei, e se alguém encontrar, por favor, me manda, que eu tenho curiosidade de saber. Eu não encontrei uma história, não existe uma história registrada, uma pesquisa histórica sobre a população LGBTQIAP+, em Ribeirão. Existe sobre a medicina, existe sobre as mulheres, os negros, a população preta, existe sobre o lixo, mas não existe sobre os LGBTQIAP+, que essa população existe no país desde antes da colonização. Eu acho que também, o Dani, eu não estou aqui para diminuir o trabalho de alguns profissionais, né, que usam, igual a gente conhece o trabalho que tá por detrás dos bastidores das drag queens, que eu admiro, né? Eu não sou uma drag queen, incrível, mas é um trabalho perfeito. Mas eu ainda acho esse estereótipo que é usado. Por que a drag queen ela tem que ser a personagem que vai animar um casamento, né? Ou uma festa de aniversário, e ela tem que sentar no colo de homens, se travestir de mulher, na maioria das vezes, para aquelas outras mulheres que estão ao redor, aquelas pessoas tirarem sarro. Porque ela tem que ser o motivo de tirar sarro. Na época da Adria, acredito, da doutora Ana, o que acontece? A gente conhecia o Bloco das Piranhas, não é? Que existia na cidade de Ribeirão Preto. Que era algo que a minha mãe participava. E minha mãe dizia que os homens se vestiam de mulher
e as mulheres de homem. Entendeu? Então, por que ainda é um motivo de chacota, é um motivo de desdenho, ou do homem tá travestido disso, entendeu? Uhum. Mas eu acho que é uma expressão artística, eu acho que existe uma outra forma de ver isso também. Aqui no canal, no Escuta Aqui, tem um episódio com a Camido, que é uma drag queen, que é feita por ele é doutor em farmácia na USP de Ribeirão, né? E ele vai na USP, ele transformou essa personagem dele, essa personalidade dele, que é a Camido, inclusive o episódio chama O Cientista e a Drag Queen. Tem um projeto de educação científica, inclusive. Ele é de Aracaju, apesar de ele morar aqui em Ribeirão, estudar aqui, ele é de Aracaju, então quando ele vai lá nas férias, ele faz campanha na praça, vestido de Camido. E é maravilhosa, hein? Mas é bonita. E ele trata, eu tô tentando lembrar o nome dele agora, gente, desculpa. Ele trata essa personagem dele com uma outra personalidade, como uma personalidade artística. Sim. E é muito interessante o trabalho que ele tem feito, inclusive de reunir outras pessoas, né? E ele usa isso pro lado artístico. A gente hoje tem, vamos falar de dois marcos do mundo aí midiático. A gente tem uma Pablo Vittar, uma Glória Groove, que realmente, né, elas usam o lado de drag queen para cantar, para fazer sucesso, mas no dia a dia agem, né, são gays, se vestem como homem normal, mas não são feitos chacota. Entendeu? O que eu tô te dizendo, o lado artístico é incrível. A drag queen, ela anima todas essas coisas, ela traz. O que eu digo é esse preconceito que tem nessas pessoas que estão ali naquela festa, entendeu? Uhum. Que usam aquilo para difamar, para falar, para jogar o marido, ou jogar quem que tá perto. Olha lá o que você gosta, olha lá o que você quer, entendeu? E hoje tem aquela frase, mulher, ela pode ser o que ela quiser, ela pode estar onde ela quiser. Só que isso tem que mudar um pouco também. A mulher, sim, ela pode estar onde ela quiser, ela pode ser, mas o homem também pode. Né? Uhum. E os trans também. Então, sim. Assim, nós podemos ser o que a gente quiser e estar onde a gente quiser. Né? Sim. Eu acho que é o que o Pablo Vittar, né, e a Glória Groove, isso, estão tentando passar também. Sim, e seria tão fantástico, Kelly, se eu chegasse amanhã, na segunda-feira, num banco, e eu pudesse ter uma gerente trans. Seria tão interessante se eu chegasse no hospital das clínicas e eu pudesse ter um médico homem trans ou uma médica mulher trans. Então, seria isso, abrir a abertura de espaço, sim, é a inclusão, como a Adria disse, entendeu? Sim. Que não tem. Entendeu? A maioria das trans, elas têm um mundo, se você for parar para pensar, ou elas vão para prostituição, porque é o caminho mais fácil, é aquilo que tá mais fácil para elas, porque elas saem de casa e o que o mundo aí oferece? A prostituição, as drogas, você tá entendendo? Algo que eu não passei, mas eu vejo o quanto elas sofrem nessa convivência que eu tenho com elas, ou vão para a área da beleza. Porque é algo que elas têm o dom e elas vão ali, né, usando aquilo para poder sobreviver. Sobreviver é uma questão de sobrevivência, diferente de um homem gay. Um homem gay, por ele se vestir de homem, mas ele ter aí o lado, né, na sua particularidade ali, na sua intimidade, viver com outro homem, ele pode. Você vê um homem gay médico, você vê um homem gay gerente, você vê um homem gay professor, entendeu? Várias profissões. Mas agora uma mulher trans é complicado. É que quando vira mulher, o negócio fica complexo. E é por isso que a gente briga tanto para ter, né? Porque eu falo que a política, né, Adria, ela é o único meio de transformação da vida das pessoas. Não adianta, a política, ela é isso. Não, no Brasil, no Brasil existe uma organização social chamada Trama. Uhum. Né? E a Trama, a Bruna Benevides, né? Inclusive sou amiga dela, que ela está no Conselho Nacional do Direito da Mulher junto comigo. Uhum. E ela faz assim, um trabalho muito grande a nível nacional da inclusão de trans e travestis. Uhum. Ela conseguiu agora no Rio de Janeiro a abertura de concurso, né, uma cota dentro do concurso do judiciário, de juízes e promotores para as pessoas trans e travestis. Está fazendo isso agora na Bahia também. Ela tem de alguns espaços, né? E o que foi importante foi a inclusão na cultura dessas mulheres.
No Carnaval de São Paulo, na Escola de Samba Tuiuti, saiu uma ala da Escola de Samba e também a abertura da Escola de Samba só com mulheres trans. Foi muito lindo. Foi muito lindo, muito lindo. E elas fizeram com que a escola contasse a história da primeira mulher trans brasileira. Que foi queimada. Que foi queimada viva, né? Isso foi importante. Para a população LGBT, isso é muito importante. É a questão de inclusão, a questão de pertencimento, né? Que a sociedade não faz. Então, a gente vê aí as organizações sociais fazendo esse trabalho, e é um trabalho que realmente tinha que partir dos governos, mas não parte dos governos. Você tem que fazer as reivindicações, mostrar de que forma você pode fazer, como que é feita essa inclusão, para os governos entendem que você tem que tratar os desiguais como iguais. E não fazer as diferenças, né? Sim. Aí eu coloco nas questões raciais a mesma coisa, a luta é grande. Eu faço parte também da Rede Nacional de Mulheres Negras. Estamos construindo agora a segunda Marcha Nacional de Reparação e Bem Viver das Mulheres Negras, que vai ser no dia 25 de novembro. E vai ser uma marcha, não é mais nacional, a primeira foi em 2015. Conseguimos colocar mais de 100 mil mulheres quilombolas, indígenas, negras, população ribeirinha, população de fronteira, as caranguejeiras, né? A pessoa dos quilombos, na esplanada em Brasília, né, para reivindicar, junto na época a presidenta, as nossas políticas públicas. Estamos fazendo, depois de 10 anos, a mesma coisa agora. Agora, a nossa intenção é ousada, colocar mais de 1 milhão de pessoas negras, brancas e todos os tipos de mulheres, né, para reivindicar também nossos direitos. E vai ser a nível internacional, que está vindo 17 delegações estrangeiras para englobar a nossa marcha. Então, isso já fica um convite para quem estiver assistindo e querer participar. Sim, e Ribeirão Preto está se organizando para sair pelo menos com 3 ônibus daqui para Brasília. Legal. Eu queria só lembrar que eu não lembrei, eu consultei o nome da pessoa que faz a Camido, é Lincoln Marx, que é meu amigo, te amo, beijo, desculpa ter esquecido seu nome, mas lembrei da Camila. Camila, eu queria que você aproveitasse, que você contasse a história dessa primeira trans. Você sabe a história? Que é a que foi queimada. Sei muito pouco dela. É algo conta também. Rapidinho. Eu soube, né, que de uma das manifestações ela também reivindicava muito direito. Chica Manicongo, né? Chica Manicongo. E ela acabou sendo queimada aí por um grupo de extremistas também. Envolve também uma questão política, que ela reivindicava esse direito. A Chica, ela era uma revolucionária. Eu vejo muito a história da Chica quando a gente assistiu muito sobre Hilda Furacão, né? Ela realmente lutava por isso, queria fazer a diferença. E queria se posicionar, mas infelizmente ela vem de uma era aí, de uma geração que não foge da estatística que a gente tem hoje, que as mulheres travestis, trans, são as que mais morrem no nosso país, né? E se hoje isso ainda é algo que cresce a cada dia, você imagina naquela época. Dela. A gente estava falando muito aqui de inclusão, e aí eu vou passar para a Kelly agora a palavra nesse papo, porque a Kelly também trabalha com um projeto de inclusão. Né? É uma inclusão bem complexa, né, de ser feita, que é dos catadores. Né? Como é que está esse projeto hoje, Kelly? Bom, infelizmente, né, precisa-se de políticas públicas, né, para a gente poder melhorar, né, e ganhar força. São poucas as entidades, né, que se preocupam com esse tipo de pessoa, né? Tem catador que vive na rua, mas tem catador que é pai de família, né? E muitas pessoas confundem. A maioria das vezes o catador é visto como alguém que não faz bem, né? Porque ele tá sujo. Não é porque ele tá sujo que ele vai te assaltar, né? Ou que ele vai te fazer alguma coisa. Eu
eu ando suja, a gente se suja, todo mundo se suja, né? Então, assim, não é um trabalho limpo, porque você pega muito resíduo reciclável, pega muita coisa que está suja e acaba se sujando. Então, assim, as pessoas, elas têm que perceber que o catador, ele é um agente ambiental, ele faz bem para a saúde pública e ele faz bem para a cidade, ele faz bem para o mundo, né? Se não fosse o catador, Ribeirão Preto ia estar cheio de enchente, ia estar lixo para todo lado, ia ter muito rato, muito vetor, né? Então, o catador, ele ajuda a limpar o planeta, né? Ele tem que ser visto diferente e precisa, sim, ter políticas públicas para incentivar mais cooperativas, né? O legal, assim, de empregar um catador é que, para ser catador, você não precisa ter um estudo, você precisa ter vontade de mudar, de melhorar a sua vida, né? Então, existem apenas 3 cooperativas de reciclagem em Ribeirão Preto, né? E a função de catador, ela consegue trazer todo mundo que está desempregado, como eu disse, você não precisa ter estudo, você precisa ter vontade, então dá para acabar com o morador de rua, né? Dá para acabar com as pessoas que estão desempregadas, né? Com a profissão de agente ambiental, que é o catador, só que a gente precisa de ajuda para isso. Que aí precisa incluir, valorizar, isso, de política pública, quer dizer, é uma equação grande. Isso, né? E a gente inclui, né? Lá na cooperativa a gente tem trans, a gente tem gay, tá? A gente tem homem, a gente tem mulher, a gente tem idoso, a gente tem pessoas com deficiências, pessoas que não conseguem enxergar direito ou que é manco de uma perna. Então, a gente inclui todo mundo e todo mundo fica feliz porque se sente valorizado, né? Se sente útil. Então, as pessoas precisam enxergar cooperativas, né, de reciclagem de uma outra maneira. Eu acho que enxergar é uma palavra correta, né? Porque acaba sendo uma população muito invisibilizada. Gente, nós estamos caminhando para o final do nosso bate-papo e eu estou adorando. Eu queria, antes de terminar, nós já estamos bem com o tempo estourado, pedir para cada uma de vocês dizer, porque eu acho que a gente falou muito aqui de quebra de paradigma, de inclusão, né? E eu queria que cada um de vocês dissesse alguma coisa que acha que pode deixar como legado, como história própria para a cidade, como essa quebra de paradigma, como que você quer ser lembrada no futuro, Ana? Vamos começar por você. Bom, acho que a quebra de paradigma é que você pode vir de uma família humilde, como eu vim, e pelo esforço dos meus pais e pelo meu próprio esforço, conseguir fazer uma universidade, conseguir poder trabalhar na minha cidade. Eu estudei aqui e trabalho aqui. Outra coisa que eu batalhei é que eu fiz escola pública desde sempre. Meu pai só pagou o cursinho para mim, mas eu fiz universidade pública e eu fui para o voluntariado para fazer atendimento, para fazer orientação, por conta que eu achava que eu tinha uma dívida com a população, tinha uma dívida com quem financiou, que quem me financiou foram todos os outros, né? E eu acho que todo mundo tinha que dar sua parcela de contribuição para a população, para que você fizesse um mundo melhor e que as pessoas pudessem sair de uma situação mais vulnerável, uma situação mais confortável. Então, eu me voluntariei por isso, um dos maiores motivos que eu achava que eu tinha que devolver para a população o que ela me proporcionou. Então, eu acho que eu gostaria de ser lembrado e que as pessoas se lembrassem disso, né? De tudo que ela usufruiu, dos impostos que os outros pagaram, né? Tudo que usufruiu, que a cidade te proporcionou, e devolver isso para a população. É esse o legado. Tá certo. E você, Camila? Bom, eu venho trazendo aí um legado, né? Dizendo para as pessoas, principalmente para essa classe trans, LGBT, que você pode, né? Em frente,
não aceite os nãos que a vida vai te dar. O meu sonho é trabalhar a promoção dessas pessoas que não tiveram as oportunidades que eu tive, trabalhar a promoção delas para que elas possam também ser destaque, para que elas possam ter acesso a uma universidade, para que elas possam, mas o crucial disso tudo é uma coisa só, são as escolhas, né? Nada teria sido na minha vida se eu não tivesse feito escolhas diferentes. Para essas escolhas, eu tive alguns privilégios, sim, mas tudo partiu da minha vontade própria, de querer fazer a diferença. Então, a gente tem que fazer a diferença, a gente tem que mostrar que a gente pode. Esses nãos que você recebe, não pegue eles e sente em cima deles e fique ali lambendo feridas. Pelo contrário, engavete eles, vai pra cima, entendeu? Porque você pode, você consegue. Tem sempre alguém pronto para te assumir, sempre alguém pronto para te honrar, para te levar para um altar. Você consegue. E eu sonho num mundo, como eu disse anteriormente, que os bancos, os hospitais, as universidades, as escolas, nós vamos ter muitas professoras, médicas, mulheres e homens trans que vão fazer a diferença e mostrar que a fomentação da promiscuidade não é o nosso fim, não é o nosso legado e não é somente isso que é a nossa porta de escape. Que nós somos capazes, nós podemos e nós vamos transformar. É isso. Muito bonito, muito bom. E você, Adria? Olha, eu tenho que dizer que meus passos vêm de longe. Aprendi muito com minha avó indígena, as questões de gênero, por incrível que pareça. Aprendi muitas questões de raça com meu pai e minha mãe. Eu me sinto assim, eu vim de uma família privilegiada, por ser uma mulher negra. Eu vim de uma família privilegiada que sempre preservou o estudo para os 16 filhos. E todos se formaram. E, ao mesmo tempo, hoje eu trabalho numa organização social, onde a gente faz um trabalho de formação, de orientação, que é a Casa da Mulher de Ribeirão Preto, para muitas mulheres de periferia, maioria mulheres negras, justamente informando, conversando e mostrando de que nós podemos, de que elas também podem. E as oportunidades a gente tem que abrir também, não somente o poder público, nós também podemos abrir as oportunidades para muitas pessoas, né? Então, eu acho que nós estamos assim, no momento que a gente tem que reivindicar, sim, tem que fazer uma luta permanente para que os direitos das mulheres sejam garantidos nesse país. Então, minha luta de muito longe é nesse sentido, certo? Abrir as portas e através das reivindicações. E essas reivindicações, elas são importantes, elas não podem morrer, elas têm que permanecer a vida inteira. Que a inclusão das mulheres no mundo do trabalho, no mundo da educação, depende muito de nós. E reivindicar os nossos governos, não importa qual seja o governo, mas nós temos que estar reivindicando e pleiteando. Tá certo. E você, Kelly? Bom, eu gostaria de ser lembrada como a pessoa, né, que incentiva a valorização, né, a união, o amor entre as pessoas e a inclusão, porque não tem pessoa tão pobre que não possa ensinar e tão rica que não possa aprender, né? A gente está aprendendo e ensinando toda hora, todos os dias. Então eu acho que as pessoas têm que ser mais valorizadas, porque tem muita gente pobre, muito inteligente, né? E que as pessoas não dão valor. Então assim, valorizem-se, né? A gente tem que se sentir valorizada, a gente tem que se sentir inteligente, e não é porque o outro não acha que a gente vai se deixar levar, né? Se eu deixasse me levar, eu não estaria aqui, eu não seria quem eu sou, né? Porque eu vim lá de baixo, e eu acho que a gente tem que acreditar na capacidade que a gente tem, e a gente tem que acreditar na gente, né? Então é isso que eu quero deixar para as pessoas aí. Tá certo. Gente, é uma honra muito grande para mim ter tido esse papo com vocês e ter conseguido reunir vocês aqui. As quatro têm agendas muito complexas, muito difíceis, mas a gente conseguiu fazer esse papo. E o legado que eu quero deixar, como eu gostaria de ser lembrada, né? Eu quero ser lembrada como uma pessoa que gosta de contar histórias. E no caso aqui, no Escuta Aqui, um podcast
Orgulhosamente Caipira, no qual eu conto histórias do interior de São Paulo. Essa temporada é financiada por meio da Lei Paulo Gustavo de Incentivo à Cultura da Secretaria Municipal da Cultura da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Esse é o primeiro episódio de vídeo desse canal e agora o canal também, gente, eu estou muito contente, tem um site. Eu acho que é muito chique isso. O site é o escutaquipod.com.br. Todos os episódios do canal, desde quando eu comecei a fazer episódios aqui nesse canal, e nem chamava Escuta Aqui, tinha outro nome, era Histórias da Dani, mas desde o primeiro episódio está tudo lá no site, com transcrição dos episódios. O conteúdo é acessível e é muito legal, e com o tempo eu vou colocando lá outras experiências minhas, outras experiências com o podcast. Nas redes sociais é o @escutaquipod também, e segue lá, fortalece esse canal e espalha para todo mundo essas histórias. Eu quero aproveitar esse encerramento para agradecer algumas pessoas que são essenciais para esse canal estar no ar e para essa série ter sido feita também. A Maria Abreu, que é a produtora e a pessoa que manda em mim. A Ida Maria, que é minha filha, que me apoia desde o começo na produção dos episódios do Escuta Aqui. Para o José Cândido, do estúdio que gravou as locuções dos episódios em áudio. A Lucimara Saturnino, que foi minha assistente na produção dessa temporada. O pessoal aqui da Harmônica, o Tiago, os Tiagos, né? Porque nesse episódio a gente tem um outro Tiago comandando aqui as câmeras no estúdio, e o Tiago Rodrigues e o Jonatas, que eu chamo de Jefferson, aqui da Harmônica Produtora, que arrumaram esse cenário incrível e receberam a gente super bem aqui nesse estúdio. O Rui Barossi, que é músico e me forneceu o som do Fábio Bergamini, que é o som que eu estou usando nessa temporada, que é incrível. A Blanche Amâncio, que é a responsável pela assessoria de imprensa dessa série. O Rubinho Antunes, que é meu irmão, e também sempre deixa eu usar sua música aqui do Escuta Aqui, e é dele a música, a vinheta, a trilha que eu uso de vinheta principal do canal, é dele também. E, finalmente, para o Luiz Rosa, que escutou aqui todas as histórias em primeira mão, que é o responsável pelo site e pela estratégia digital que a gente tem agora no site escutaquipod.com.br, e é o dono do meu coração. Obrigada, baby. Sabe o que você pode fazer para apoiar esse projeto? Você pode seguir no aplicativo onde você está vendo ou ouvindo a gente aqui, no Spotify, no YouTube, na Deezer, na Amazon Music, na Apple Podcasts e em todos os outros aplicativos de áudio disponíveis aí na web. Deixar um comentário no Spotify, interagir com a gente lá no Spotify. Fala o que você achou desse episódio no Spotify, no YouTube. O que você achou desse episódio? Que história você quer ouvir ou ver, né? Mas eu acho que é ouvir, viu? Aqui no Escuta Aqui. E também deixar uma avaliação, compartilhar com todo mundo, publicar no seu Instagram, na sua rede social, fazer um auê com esse canal. E é tudo isso que deixa uma podcaster feliz. Até a próxima.